Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Teoria da Computação. Na aula de hoje vamos falar sobre linguagens e gramáticas sensíveis ao contexto. Tá? Então, as linguagens sensíveis ao contexto, elas exibem características de dependência ou de vinculação. Mais especificamente, partes de uma sentença serão validadas apenas se ocorrerem simultaneamente a trechos relacionados, presentes em uma dada região da sentença. Essa frase ela parece meio estranha agora, mas nós vamos entendê-la perfeitamente quando a gente vê um exemplo. Tá? Além disso, quando a gente fala em sensível ao contexto, a gente deve entender corretamente o significado do que seria sensibilidade, do que seria sensível ao contexto. Tá? E aí nós vamos ver que nós não estamos interessados aqui em qualquer dependência, né, que poderiam ser representados por gramática de contexto, como, por exemplo, uma sequência simples de símbolos, ou, por exemplo, também um balanceamento de símbolos, ou seja, vem um A, tem que vir um B, vem um A, tem que vir um C. Né? A gente não está preocupado com isso, nessa questão da sensibilidade ao contexto. Não é isso que importa na questão da sensibilidade. Tá? Então, Jefferson, o que seria importante? Para a gente entender, vamos ver aqui primeiro essa linguagem aqui que representa as sentenças que representam as expressões aritméticas sobre um alfabeto AB. Então, eu tenho aqui uma expressão, né, que é seguida de uma expressão mais outra expressão, uma expressão vezes uma expressão menos uma expressão e assim por diante. Tá? E aqui eu não tenho os terminais AB. Então, essa linguagem aqui, por exemplo, ela reconhece sentenças do tipo A menos, abre parênteses, B mais, abre parênteses, A, etc. Né? Ou seja, ela reconhece exatamente uma expressão. Então, veja que essa linguagem, né, essa gramática que define essa linguagem de expressões aritméticas sobre esse alfabeto AB, observe que ela simplesmente verifica, em termos de contexto, as ocorrências dos parênteses. Então, abrir um parênteses, tem que fechar um parênteses. E para cada operador, deve vir sempre para cada operador deve vir sempre dois operandos, né, como a gente pode observar aqui. Então, esses contextos que nós estamos nos referindo aqui, eles podem ser perfeitamente representados por uma gramática de contexto, como nós já vimos no módulo anterior. Tá? Então, esse tipo de contexto, eles não vão ser considerados aqui. A gente vai considerar um outro tipo de contexto, e para a gente examinar esse outro tipo de contexto, vamos considerar aqui a seguinte situação. Vamos imaginar, então, uma linguagem de programação de alto nível. Tá? E essa linguagem de programação de alto nível, comumente, ela apresenta uma sensibilidade ao contexto. Né? Geralmente, a linguagem de alto nível apresenta essa sensibilidade ao contexto. E vamos, então, verificar que essa sensibilidade ela pode ser dada, por exemplo, pela declaração do tipo, né, e das variáveis. Então, quando eu declaro uma variável, né, quando eu acrescento uma variável, então, ao conjunto de dados, né, ao meu programa. Né? Então, eu tenho ali aquela variável pertencente ao meu espaço de nomes agora, né, quando eu declarei aquela variável. Em algumas linguagens, né, que a gente chama de linguagens fortemente tipadas, eu também tenho que dizer qual é o tipo daquela variável. Então, além de declarar a variável, eu tenho que fornecer o tipo suportado pelaquela variável. Né? Então, eu vou associar um atributo, e no caso seria o tipo da variável. Então, uma vez declarados, esses nomes podem ser empregados no corpo do programa. Então, uma vez que eu declarei a variável, o nome da variável foi para uma tabela, com um espaço de nomes, e então eu posso utilizar essa variável no corpo do programa. E aí, apenas nomes declarados podem ser referenciados em comando. Por exemplo, do lado esquerdo de um determinado comando, por exemplo, de atribuição, eu posso ter apenas a palavra, a variável declarada. Então, do lado esquerdo de uma atribuição, eu vou ter lá a variável declarada. Ela precisa apenas estar declarada. Porém, do lado direito, né, de um comando de atribuição, eu vou ter que ter a variável, o nome da variável, né, declarada, e, além disso, eu vou ter que verificar os atributos, né, associados a ela, e esses atributos têm que estar compatíveis com as operações que ela suporta. Então, o que eu quero dizer com isso? Traduzindo em miúdos, né?
se eu declarei uma variável e essa variável é do tipo inteiro, então, ao declarar ela do lado direito de uma operação de atribuição, eu tenho que atribuí-la, né, um valor que corresponde ao tipo dela. Né? Ou eu vou executar operações sobre ela que sejam compatíveis com o tipo dela. Então, se ela é inteira, eu vou executar operações inteiras sobre ela. Eu não vou poder, por exemplo, atribuir um valor que seja nominal ou literal, né? Uma string, já que essa variável foi declarada anteriormente como sendo uma variável inteira. Tá? Então, eu tenho que ver a semântica, né, ali, o tipo de variável, ou seja, eu tenho que saber o contexto em qual ela foi inserida. Né? É isso que caracteriza o conceito de dependência do contexto que nós estamos nos referindo aqui. Né? Que ocorre entre o atributo dos nomes constantes e a forma como esses mesmos são manipulados ao longo do programa. Tá? Então, para poder manipular uma variável, por exemplo, no programa, primeiro eu tenho que declarar. E se essa linguagem ela é fortemente tipada, eu tenho que, além de declarar a variável, eu tenho que dizer qual é o tipo dela. Vocês entendem? Então, esse tipo de contexto que a gente chama de, a gente pode dizer que isso que se chama dependência de contexto. Quer dizer, eu dependo do uso dessa variável, né? O meu programa vai depender da definição dela, vai depender da declaração dela. Tá? Então, aqui, para exemplificar bem o que eu estava falando no slide anterior, vamos considerar esse trecho de programa escrito na linguagem de programação C. Tá? Então, aqui eu tenho o método main, aqui eu tenho, então, a declaração de uma variável inteira, x, e aqui eu tenho duas operações em cima dessa variável. Uma operação de leitura e outra operação de escrita. Ele vai ler o valor dessa variável e vai imprimir. Tá? Veja, então, que existe uma vinculação forte entre a declaração da variável x e a referência mesmo nos comandos de leitura e impressão. Tá? Então, eu só vou poder manipular essa variável aqui porque eu declarei ela e aqui veja que eu estou recebendo, quando eu leio o valor dessa variável, eu tenho que receber o valor inteiro para poder armazenar, já que esse valor que eu defini para essa variável, ele tem que ser do tipo inteiro. Tá? E aí, se essa variável x ela não tivesse sido declarada, ou se eu tivesse atribuído, né, um outro valor que não fosse compatível com a maneira como ela é utilizada nesses comandos, ocorreria então aqui o que nós chamamos de um erro semântico. Tá? Algumas referências falam sintático. Na sintático teria, se a gente analisar esse programa aqui, ele está com todos os comandos sintaticamente corretos. O que aconteceu seria aqui, por exemplo, se eu tivesse atribuído o valor literal a essa variável aqui, que é uma variável inteira, aí sim eu teria um erro de semântica, né? Porque eu estou tentando atribuir um valor literal a uma variável que foi declarada inteira. Alguns dizem que isso é um erro sintático. Tá? Eu não concordo muito, prefiro chamar de um erro semântico, porque sintaticamente, né, não existe nenhum problema nessa gramática aqui. Tá? Ou, perdão, nessa linguagem, nesse trecho de programa aqui. Né? Se eu passasse o compilador aqui, executasse ele não ia dar nenhum tipo de erro. Porém, erro sintático, porém ele ia formar um erro semântico, né? Que eu estaria tentando atribuir uma variável, um valor literal a uma variável que é inteira, certo? Então, com isso, nós podemos, então, finalmente definir o que é uma gramática sensível ao contexto, né? Então, uma gramática sensível ao contexto é aquela em que as regras da gramática obedecem ao formato alfa, beta, tal que aqui do lado esquerdo, né, alfa, do lado esquerdo das produções, eu posso ter, eu tenho que ter, na verdade, né, pelo menos um não terminal, e aí eu posso ter também, além desse não terminal, eu posso ter qualquer elemento do meu vocabulário, mas tem que ter pelo menos um não terminal, tem que ter pelo menos um. E do lado direito das produções, eu posso ter qualquer coisa, né, do meu vocabulário, qualquer elemento do meu vocabulário, incluindo o vazio aqui, que ele está colocando, só que tem essa terceira propriedade aqui de uma gramática sensível ao contexto que diz que o lado direito tem que ser maior ou igual que o lado esquerdo das produções, ou seja, que alfa tem que ser maior do que, aliás, que beta tem que ser maior ou igual a alfa. Tá? Então, o lado esquerdo, perdão, o lado direito tem que ser maior ou igual ao lado esquerdo das produções. Tá? Então, definindo uma gramática sensível ao contexto, a gente pode, então,
definir o que é uma linguagem sensível ao contexto ou uma linguagem do tipo 1. Tá? Então, a linguagem sensível ao contexto é aquela definida através de uma gramática sensível ao contexto. Okay? Então, aqui para definir uma linguagem sensível ao contexto, basta eu definir uma gramática sensível ao contexto que a reconheça ou que a gere, né? E aí, a definição ela é estendida para qualquer linguagem que contenha a cadeia vazia, desde que, olha lá agora, a linguagem, exceto a produção vazia, possa ser gerada por uma gramática sensível ao contexto. Essa segunda frase aí a gente vai entender já já, quando a gente estiver fazendo uma comparação entre uma linguagem livre de contexto e uma linguagem sensível ao contexto. Tá? Okay? Existe também a definição de uma linguagem estritamente sensível ao contexto. Ou seja, é uma linguagem sensível ao contexto, mas não é livre de contexto. O que eu quero dizer, a gente vai falar isso no próximo slide, mas só adiantando um pouquinho, é que toda linguagem livre de contexto é também sensível ao contexto. Mas nem toda linguagem sensível ao contexto é livre de contexto. Okay? Vamos ver já mais um pouco desse teorema para frente, tá certo? Vamos ver aqui um exemplo de uma gramática sensível ao contexto. Tá? Então, veja aqui essa gramática, ela vai gerar, né? Ela, no caso aqui, começa com azinho, sempre começa com azinho, e depois vai ter um B, depois C. Então, na verdade, essa linguagem, quando a gente observa aqui, né, o comportamento dessa gramática, a gente pode definir que essa linguagem é a linguagem do triplo balanceamento, né? Ou seja, AN, BN, CN. E observe que a gramática aqui, ela tem características exatamente de uma gramática sensível ao contexto. Veja que do lado esquerdo das produções eu tenho exatamente um não terminal, né? Exatamente não, eu tenho pelo menos um não terminal, e o lado direito das produções tem um tamanho maior ou igual que o lado esquerdo. Tá? E um detalhe, né? Aqui, ó, tem que ter pelo menos um A, um B e um C, ou seja, a menor cadeia dessa linguagem é A, B, C. Então, a linguagem, ou, aliás, a cadeia vazia não pertence a essa linguagem. Tá? Então, essa linguagem aqui é uma linguagem estritamente sensível ao contexto, tá? E a gente pode ver aqui pelas produções aqui, né? Pelas produções aqui dessa gramática aqui, tá certo? Então, aqui eu tenho alguns exemplos, coloco aqui alguns exemplos de derivações, né? Para essa gramática aqui, tá certo? Por exemplo, se eu quero gerar ABC, então eu vou usar essa expressão aqui, ó, né? ABC, aí eu substituo o B por o BC aqui, na verdade, né? O AB aqui por AB, né? E, ó, veja que agora aqui do lado esquerdo, né? Eu posso ter exatamente terminais, o que não era permitido lá na gramática livre de contexto. Não sei se você já acorda, mas lá na gramática livre de contexto, no lado esquerdo tinha que ter exatamente um não terminal, e mais nada, nem mais nada. Aqui não, aqui eu posso ter mais de qualquer coisa, mas tem que ter pelo menos um não terminal, certo? Então, esse A aqui, ó, esse AB vai ser substituído por Azinho e Bzinho, né? E quando vier um Azão, Bzão, tem que ter um Azinho e Bzinho, tá? E quando tiver um Bzão, Bzão aqui, tem que ter um Bzinho e Bzinho, um Bzinho Czão, tem que ter um BC, um Czinho Czão, tem que ser CC, tá? Então, com isso aqui eu consigo, aí se eu tenho CB, eu vou inverter para ter um BC, né? A ordem é ABC, tá? Então, com isso aqui eu consigo gerar essas cadeias aqui, e aí fica como um exercício para vocês verificarem essas derivações aqui. Um outro exemplo aqui que eu coloquei é essa linguagem aqui em que a quantidade de A's, B e C são idênticas. Tá? Só que agora não importa a ordem deles. Eu posso ter, por exemplo, BCA, eu posso ter ACB, tá? CBC, CBA, mas a quantidade deles tem que ser iguais. Então, como é que eu planejaria essa gramática aqui, por exemplo? Então, eu coloco aqui, ó, eu posso gerar o ABC, né? Tem que ter ABC. Um detalhe aqui, tá? Essa linguagem aqui, as cadeias têm que ser com um tamanho maior ou igual a 3, tá? Então, aqui, com um tamanho maior ou igual a 3, eu vou ter ABC ou ABCS. Então, eu vou poder gerar isso aqui recursivamente. Então, ABC, eu posso gerar, por exemplo,
Se eu pegar AB, eu quero gerar, por exemplo, BCA. Então, eu tenho que pegar esse AB e substituir por AB por BA. Eu tenho que começar com B, né? Eu quero gerar BCA. Aqui, ó, por exemplo. Eu quero gerar a cadeia CBA, né? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que pegar esse S, aí eu vou pegar esse AB e vou substituir, no caso aqui, substituir o BC por CB, né? E o AC por CA. Aí jogou o C para frente, né? Tá? Ele jogou o C para frente. E aí, como é BCA, né? É CBA, então eu tenho que pegar esse AB também e substituir por BA. Né? Então, agora sim, como eu tenho já na ordem CBA, basta eu pegar o C e substituir por C, o B por B e o A por Azinho aqui. Certo? Então, a concepção dessa gramática vai muito nesse sentido. Eu tenho que pegar aos pares. Então, se eu quero pegar, por exemplo, eu tenho que gerar ABC, né? Então, eu tenho que fazer a combinação. E se eu quisesse gerar, por exemplo, a combinação CBA, por exemplo, ou BCA, aí eu tenho que inverter. Então, AB eu vou chamar de BA, né? Então, eu pego o AB, substituo por BA, e, enfim, CA, né? Eu vou chamar de AB. Enfim, eu vou fazer com que, eu vou alternando as alternativas até que eu consiga ter todas as possibilidades possíveis de combinações entre esses três elementos da minha gramática, né? Esses três elementos do alfabeto da minha gramática. Tá? Eu vou fazendo essa intercalação entre eles para poder gerar sempre uma quantidade iguais de A e de B e de C, de tal maneira que eles possam aparecer em qualquer posição. Ok? Perfeito? Então, eu tenho aqui, essa sim também é uma gramática sensível ao contexto, que define uma linguagem estritamente sensível ao contexto. Tá? Então, aqui a gente faz um paralelo entre as gramáticas de contexto e as sensíveis ao contexto. Então, veja que os formatos das produções da gramática tipo 1 aqui, pessoal, seria sensíveis ao contexto. Ok? Não permite a caracterização imediata de toda e qualquer gramática do tipo 2, gramática livre de contexto, como sendo também tipo 1. Como assim, gente? Vamos ver aqui. Note que as gramáticas tipo 2 admitem cadeia vazia. Vocês recordam lá, quando a gente fala de uma gramática livre de contexto, eu posso ter uma produção, né, S que implica em vazio. Essa produção vazia permite reconhecer simplesmente a linguagem vazia. E essa linguagem vazia, né, não consigo representá-la em uma gramática do tipo 1, ou seja, uma gramática sensível ao contexto. Então, nós temos que fazer uma adaptação na definição, né, da definição de uma linguagem sensível ao contexto. Então, a rigor, uma linguagem é dita sensível ao contexto, olha lá, se e somente se o vazio não pertence à linguagem e ele é definido por uma gramática, onde essa gramática é uma gramática sensível ao contexto. Ou, agora atenção, o vazio pertence à linguagem, só que essa linguagem, exceto a produção vazia, pode ser gerada por uma gramática sensível ao contexto. Poxa, professor, não entendi muito bem, né? Vamos ver aqui como esclarecer isso daí. Então, primeira consideração. Suponha que eu tenho uma linguagem e essa linguagem ela é definida por uma gramática e essa gramática é uma gramática livre de contexto. E, nesse caso, o vazio não pertence à linguagem. Tá? Nesse caso, então, essa gramática vai satisfazer a todas as especificações de uma gramática sensível ao contexto. E, nesse caso, não vai haver nenhuma regra, né? Nenhuma regra com a produção vazia à direita. Okay? Logo, a gramática, ou a linguagem definida por essa gramática, é uma linguagem sensível ao contexto perfeitamente. Portanto, as linguagens livres de contexto que não contêm a cadeia vazia são também linguagens sensíveis ao contexto. Tá? Então, toda e qualquer linguagem livre de contexto que não possui produções vazias ou que não contém a cadeia vazia são também sensíveis ao contexto. Segunda consideração. Agora vamos lá. Essa segunda consideração é exatamente em relação ao caso
em que a cadeia vazia pertence à linguagem definida pela gramática. Tá? Então, se essa gramática ela é uma gramática livre de contexto, será necessário aplicar transformações nessa gramática para a gente obter uma outra gramática G', de modo que, olha lá, a produção vazia, né, S que implique vazio, seja a única regra vazia em G'. Então, vou criar lá um S', ou cria lá um S, essa produção vazia aqui, né, e ela seja a única regra vazia em G'. E S não compareça no lado direito de nenhuma outra regra de G'. Então, o que nós fazemos? Nós criamos uma outra, né? Nós vimos isso, né? Nós criamos um outro símbolo inicial da gramática, a gente chama de S'. S' implica em S ou vazio. E S continua, né, normalmente, tá certo? Então, esse S' que nós criamos, tá? É ele que vai armazenar essa produção vazia. Vai ser a única produção vazia que nós vamos ter. E o S, né, ele vai seguir o fluxo normal. Essa é uma possibilidade para obter essa gramática G', e nós falamos isso em uma aula anterior. Tá? E aí, nesse caso, então, a linguagem gerada, né, pela gramática é igual à linguagem gerada por G é igual à linguagem gerada por G'. Tá? Então, com exceção dessa produção, né, a gente pode também dizer que o S vai ter uma produção vazia, mas aí eu tenho que tratar também de outra maneira. Eu posso pegar o S, manter como ele está, mas eu tenho que fazer com que ele não apareça mais em nenhuma produção do lado direito. Tá? Ok? Então, eu tenho essas duas possibilidades. Ou eu crio um novo símbolo inicial da gramática, ou eu faço com que o S não apareça em nenhuma instância do lado direito das produções, em nenhum momento, né, do lado direito das produções. Tá? Então, o que ele fala aqui? Com exceção dessa produção vazia, as gramáticas do tipo 2, livres de contexto, podem ser sempre convertidas para o formato que as torne, no caso particular, das gramáticas do tipo 1, tá? Ou seja, sensível ao contexto. Assim, nós temos que G', né, exceto pela regra vazia, é uma gramática sensível ao contexto e, consequentemente, a linguagem definida por G', menos essa regra vazia, é uma linguagem sensível ao contexto. Tá? Okay? É só uma forma de definição, tá, pessoal? É uma forma de organizar, porque como se não há um conflito, né, entre a produção vazia e aquela definição de que o lado direito das produções tem que ser maior que o lado esquerdo. Então, para evitar esse conflito, ele cria esta regra, ou esta excepcionalidade à regra, né, na definição de uma gramática sensível ao contexto. Logo, né, a linguagem definida pela gramática G é igual à linguagem definida pela gramática G', é, por definição, uma linguagem sensível ao contexto. Ok? Quais são as consequências do que nós falamos aqui? Primeiro, toda linguagem livre de contexto é também uma linguagem sensível ao contexto. Ponto. Ok? Esse é um resultado importante. E aí, então, toda linguagem livre de contexto vai estar contida no conjunto das linguagens sensíveis ao contexto. Agora, nem toda linguagem sensível ao contexto é uma linguagem livre de contexto. Ok? Perfeito? Agora vamos ver aqui algumas questões de ordem prática. Então, é comum fazer uso de gramática livre de contexto quando se especifica linguagem de programação, pois os formalismos gramaticais são mais simples que os trabalhados nas gramáticas sensíveis ao contexto. Nós vimos um exemplo aqui em que a definição de uma gramática sensível ao contexto ela é muito mais complexa do que a definição de uma gramática livre de contexto. Então, o que se faz na prática? Quando a gente modela uma gramática, quando a gente modela uma linguagem de programação, geralmente as definições são baseadas em uma gramática livre de contexto. E aí a consequência principal dessa escolha é a geração de linguagens que são superconjuntos das linguagens pretendidas. Tá? E aí, além das sentenças que absorvem
estritamente as regras de dependência de contexto da linguagem, outras cadeias indesejadas que não observam tais dependências de contexto acabam sendo incorporadas à linguagem. Tá? Ou seja, a gente provoca, quando a gente assume, né, quando a gente faz vamos dizer, a gente assume, né, essa escolha aqui de aplicar uma gramática livre de contexto para especificar a linguagem de programação, a gente acaba também assumindo o risco de incorporar, a gente chama de efeitos colaterais, né, nas produções da cadeia. Tá? E aí, é necessário, então, ao aplicar a gramática, depois de aplicar a gramática, é preciso, então, inserir alguns filtros, né, para eliminar tais sentenças desdesejadas. Poxa, ficou meio complicado de entender. Vamos ver aqui, né, exatamente um exemplo, né, na prática do que nós estamos falando. Então, vamos considerar aqui uma gramática livre de contexto, que foi definida para um conjunto de operações que possibilita uma linguagem de programação que declara variáveis seguidas de comandos de atribuição e expressões. Então, eu tenho aqui o programa, né? Então, eu tenho esse programa, ele tem um conjunto de declarações e comandos. Tá? Essas declarações podem ser declarações ou uma declaração ou um vazio. A declaração, ela tem que ter a declaração de uma variável, no caso, né, de um identificador. Ela tem que ter essa palavra reservada aqui, porcentagem, né, e o identificador. Depois eu tenho que ter os comandos, tem que ser seguido de comandos e comando, ou vazio. O comando tem que ter um hashtag aqui, identificador, né, recebe, né, uma expressão, e a expressão é a expressão mais expressão, expressão vezes expressão, ou identificador. E o identificador é A, B ou C aqui que a gente está usando. Certo? Então, um exemplo de sentença que pertence à linguagem definida por essa gramática livre de contexto. Então, eu tenho aqui a sentença porcentagem A, porcentagem B, né? Hashtag A que recebe A mais B, hashtag B que recebe B vezes B. Tá? Então, aqui eu tenho essa gramática livre de contexto que define essa linguagem aqui. Novamente, é uma gramática livre de contexto. Se é uma gramática livre de contexto, também é sensível ao contexto. Né? Detalhe é que aqui ele não aceita, né, produções vazias. Tá? E aqui do lado esquerdo, como vocês podem observar, eu tenho exatamente um não terminal, né, uma variável, tá certo? Que é substituída no processo de derivação dessas sentenças aqui. Bom, então vamos considerar essas sentenças aqui. Agora, o que nós estávamos falando sobre esse efeito colateral que a representação dessa gramática pode provocar. Né? Então, veja que a dependência de contexto, né, em relação a essa dependência, os identificadores que podem ser usados no comando são aqueles que tenham sido declarados anteriormente. Né? Então, essa é a dependência de contexto que nós falamos no início da aula. Então, se eu declarei uma variável, então eu posso usar ela no escopo do programa ali, né, no corpo do programa. Agora, se eu não declarei, né, eu não posso usá-la. Isso a gente chama de dependência de contexto. Agora, tal regra, ela não está incorporada nessa gramática que nós vimos no slide anterior. Mas ela é bastante simples e fácil de ser interpretada. Né? Ou seja, ela pode ser tratada posteriormente, ela pode ser filtrada. Tá? E tal facilidade de representação é onerada pela possibilidade de derivações que violam a dependência, né? Que vincula as variáveis com as respectivas declarações e não deveria pertencer à linguagem. Em outras palavras, eu vou violar isso daí, né? Eu vou provocar produções que violam essa regra, né? Mas que podem ser depois filtradas, né? E com algum método, com alguma função ali que trate exatamente dessa violação. Por exemplo, aqui, ó, nós declaramos a variável A, seguindo o escopo daquela gramática, né? Nós declaramos uma variável A, uma variável C. E aqui nas operações eu tenho A que recebe A mais B e B que recebe B vezes B. Mas observe que eu não declarei B. Nós declaramos C, mas o B não foi declarado. Então, teoricamente, sintaticamente, né, observando a gramática lá, essas produções elas estão corretas. Porém, semanticamente, é por isso que eu falei, elas não estão definidas de forma correta, porque eu não observei a dependência do contexto aqui, né, do B em relação à sua declaração. Nós não declaramos B. Tá? Então, eu teria que aplicar algum filtro
para excluir as sentenças do conjunto gerado pela gramática, ou tratar, né, simplesmente corrigir esses efeitos colaterais gerados pela gramática, né, livre de contexto. Que, na verdade, ela tem a vantagem de simplificar a definição da linguagem de programação, porém, ela incorpora, né, algumas situações que não estavam previstas, daí a necessidade de aplicar algum filtro. Ok? Bom, era isso que eu tinha para mostrar sobre linguagens livres de contexto. Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.